Câmara e Senado discutem controle da seca e queimadas descontroladas. Vamos trazer os detalhes para você, mas te convido a acompanhar o Paracatu Rural nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud, Google Podcast, Alexa e em vários outros. Pesquise aí Paracatu Rural no seu favorito. Notícias do meio ambiente. Diante dos problemas enfrentados recentemente em decorrência da seca e das queimadas descontroladas, a Câmara dos Deputados tem procurado soluções para remediar e prevenir esses problemas ambientais. Reforço nos recursos orçamentários de enfrentamento às mudanças climáticas, penas mais rigorosas para incêndios florestais criminosos, valorização dos brigadistas e ações emergenciais para a saúde da população estão entre as ações propostas. José Carlos Oliveira traz mais detalhes direto da Rádio Câmara. De janeiro até 20 de setembro, foram registrados 192 mil focos de fogo nos biomas brasileiros, mais do que o dobro do total de 2023. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já havia defendido mais recursos para o combate aos incêndios florestais durante reunião com os chefes dos três poderes. Em entrevista à Rádio Câmara, o deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, detalhou o projeto de lei que ele acaba de apresentar para aumentar a pena nos casos de queimadas intencionais. Dizer que em 75 anos, a maior estiagem que nós já tivemos. Aliado a isso, nós temos o incêndio criminoso. Não é possível que o Parlamento brasileiro não trate desse tema. Então, portanto, nós estamos aumentando de 6 até 10 anos, que é exatamente uma pena mais severa, que existe uma bancada negacionista, negação da ciência, negação da crise climática, a gente enfrenta isso. Agora eu tenho a esperança de que a realidade se imponha. Ex-presidente do IBAMA e consultora legislativa aposentada, a atual coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, concorda com esse ajuste na legislação. Hoje nós temos na Lei de Crimes Ambientais 2 a 4 anos de reclusão para o incêndio doloso, mas na modalidade culposa, que vai pegar a maior parte das situações, tem uma pena baixa de até 1 ano de detenção, mas isso vai ser transformado certamente em medidas como pagar cestas básicas. Não dá para ser dessa forma. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou que a Polícia Federal já abriu 5.300 inquéritos sobre suspeitas de incêndios florestais criminosos e também pediu o endurecimento das penas. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, espera agilidade na investigação e na condenação dos efetivamente responsáveis. Todo staff que cuida desse aspecto se reuniram para tomar todas as medidas, inclusive com o uso da Força Nacional, para nós podermos identificar, reprimir, e essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Quando é que vai se recuperar a flora e a fauna perdida por causa desses incêndios criminosos? É inaceitável. Neste ano, o Congresso já aprovou a Lei de Qualidade do Ar, em vigor desde maio, e a Lei de Manejo Integrado do Fogo, em agosto. Atualmente, analisa a medida provisória com crédito extra de R$514 milhões para combate a incêndios na Amazônia. O bioma concentra 50% dos focos de queimadas deste ano, seguido de Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Os deputados Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, e Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, acabam de apresentar propostas de valorização e regulamentação das atividades de brigadista florestal. Coordenador da Frente Parlamentar da Saúde, o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, também cobra providências do governo quanto à saúde da população. A fumaça densa que cobre cidades inteiras aumentam drasticamente os casos de doenças respiratórias, principalmente em crianças e idosos, sobrecarregando o Sistema Único de Saúde. É vital que a ministra da Saúde lidere esforços para enfrentar os impactos dessas queimadas. A consultora do Observatório do Clima, Sueli Araújo, pediu urgência nas ações de adaptação e mitigação que farão parte do Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas, além de articulação federativa. De imediato, nós temos que ter brigadistas em campo no ano inteiro, inclusive na época da chuva, preparando o terreno para quando vier a seca, o incêndio não atingir áreas tão grandes, né? A Presidência da República, na minha opinião, deve liderar um movimento com os governadores bem forte, porque grande parte das atribuições de controle do fogo estão nos estados. A Confederação Nacional dos Municípios estima que os prejuízos com as queimadas descontroladas já ultrapassam R$1 bilhão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. O senador Zequinha Marinho, do Podemos,
fez uma indicação ao governo federal para a criação de uma brigada aérea de combate a incêndios, no âmbito da Força Aérea Brasileira, para atuar em incêndios de grandes proporções. A proposta foi enviada diretamente ao presidente da República no dia 5 de setembro, porque cabe a ele decidir sobre as modificações relacionadas à organização das Forças Armadas. Esses documentos não precisam ser votados. Depois de apresentados, são encaminhados pelo presidente do Senado à autoridade destinatária. Marina Dantas é quem traz as informações para a gente agora, da Rádio Senado. Apenas neste ano, 200 mil focos de calor foram registrados no país, o que corresponde a mais de 50% dos incêndios de toda a América do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de focos quase dobrou quando comparado aos registros do ano passado. Os biomas mais maltratados pelo fogo são a Amazônia e o Pantanal, que registraram as piores queimadas dos últimos 20 anos. Para conter a propagação do fogo na vegetação do país, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, sugeriu a criação de uma brigada aérea de combate aos incêndios. Direcionada ao Poder Executivo, a proposta é que a Força Aérea Brasileira atue nos incêndios de grandes proporções, utilizando de suas aeronaves e sistemas para conter as chamas. O texto prevê também a ampliação de instalações e o abastecimento de equipamentos necessários para responder prontamente aos grandes incêndios. A sugestão foi enviada diretamente ao presidente Lula no dia 5 de setembro, porque cabe a ele decidir sobre as modificações relacionadas à organização da Força Aérea Brasileira. Esses documentos não precisam ser votados. Assim, depois de apresentados, são encaminhados pelo presidente do Senado à autoridade destinatária. Sob supervisão de Pedro Pincer, da Rádio Senado, Marina Dantas. E o governo do estado de Minas Gerais, por sua vez, como forma de reduzir os efeitos e tornar mais fácil a adaptação às mudanças climáticas, criou um Comitê Intergovernamental de Energia e Mudança do Clima, chamado SINC. A criação foi publicada no Diário Oficial no último dia 19, e Sônia Neri tem as informações direto da Agência Minas. Decreto do Governo de Minas, publicado no Diário Oficial do Estado, institui o Comitê Intragovernamental de Energia e Mudança do Clima. O grupo vai subsidiar e acompanhar a implementação de ações e políticas públicas sobre mudança do clima e energias renováveis no âmbito do Poder Executivo. São ações que impactam, direta ou indiretamente, os compromissos assumidos pelo Estado para a redução das emissões de carbono até 2050. O comitê vai ser presidido pelo vice-governador professor Matheus. Fomos o primeiro estado a estar com o nosso inventário pronto, o primeiro estado a colocar de pé o plano de ação climática e agora institucionalizando o acompanhamento do cumprimento das metas, das estratégias para garantir que do nosso lado a gente possa acompanhar o que o setor privado está fazendo e também possa regular a atuação do governo e dos nossos braços para garantir que Minas Gerais siga evoluindo e siga na frente. A titular da SEMAD, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Mello, membro do comitê, acrescentou que o grupo vai ter o papel de monitorar a implementação das metas do PLAC, Plano de Ação Climática, e atualizar o inventário de emissões e remoções de gases de efeito estufa. Um marco importante nesse processo foi a elaboração e conclusão do nosso Plano de Ação Climática, que prevê diversas ações e metas de descarbonização da economia, mas também de adaptação frente às consequências já vivenciadas da mudança do clima. O comitê é uma instância de governança absolutamente importante para acompanhamento da implementação dessas ações. O comitê, presidido pelo vice-governador do estado, vai ser integrado por órgãos, empresas e instituições da administração direta e indireta. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram,
no Facebook, no Telegram, também no Twitter X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Submeter-se ao Senhor é a nossa primeira linha de defesa quando o medo eleva a sua feia cabeça. E adivinhe quem ama quando vivemos com medo? Nosso inimigo espiritual. O medo é o seu parquinho de diversões. Felizmente, nós temos um plano de ataque. Deus nos deu um código de vestimenta espiritual em Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Nós devemos estar totalmente equipados com o cinto da verdade, o peitoral da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e um coração em oração. Uma vez que nós estamos vestidos adequadamente, nós podemos ouvir as palavras de Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Antes de nós começarmos a repreender ou resistir ao diabo, nós devemos nos perguntar se nos rendemos completamente e nos submetemos a Deus. Submeter-se a Deus significa abrir mão completamente de nossas vidas para Ele. Com nossa armadura espiritual totalmente instalada e a oração em nossos corações, nós estamos cedendo àquele que tem autoridade suprema. Temos força para resistir ao diabo quando nós entregamos as nossas vidas inteiras a Deus. E então adivinha o que acontece? O diabo foge. Nós temos as ferramentas nas mãos. Vamos então dar um passo no sentido de entregar as nossas vidas completamente ao nosso bom Deus, pois quando a gente faz isso, o diabo não tem poder sobre nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Como Combater o Medo, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.